Bem-vindos, pessoal. Meu nome é Thiago Seffer. Estejam todos muito bem acolhidos aqui no Corrente Jurídica. A gente vai ter aqui um grupo de encontros a respeito do direito tributário. A ideia, a proposta do nosso curso é uma pegada bem de reta final, é uma revisão. Aqui dentro do que a gente vai trabalhar, eu vou presumir que vocês já têm algum conhecimento básico a moderado do direito tributário e a gente vai passar numa velocidade um pouquinho acelerada por alguns temas principais, alguns temas-chave do direito tributário, para que a gente possa fazer uma revisão bem abrangente. Eu sempre digo que se eu não conseguir ajudar vocês, que eu consiga pelo menos assustar um pouquinho vocês, para que vocês tenham a noção daquilo que ainda precisa dar uma olhada, daquilo que ainda precisa estudar. Poxa, esse tema que ele falou, eu não estou ainda muito bem afiado, eu preciso me adaptar com ele, preciso estudar um pouquinho mais. Então, a ideia é passar justamente esse X das questões, aquilo que vem sendo mais cobrado, aquilo que vem sendo mais requerido de vocês, principalmente para o nosso grande foco nesse momento, que é o concurso público, tá certo, gente? Então, a gente dividiu esse nosso estudo em 4 grandes blocos de conteúdos. O primeiro grande bloco é a parte estrutural do direito tributário. Na parte estrutural, deixa eu ir aprendendo a mexer aqui, aprendi. Na parte estrutural, a gente vai começar com esse primeiro conteúdo, que é o de conceito e espécies tributárias. A base, o início, o começo do direito tributário, tudo aquilo que faz ele nascer. A gente vai ter depois um segundo bloco, que vai ser o bloco constitucional do direito tributário, no qual a gente vai tratar especialmente de princípios constitucionais tributários, competência tributária e imunidades, as limitações constitucionais ao poder de tributar em sentido amplo. Tá certo, gente? O nosso terceiro grande bloco vai ser um bloco de obrigação tributária, no qual a gente vai falar da obrigação em si, e notadamente esse, na minha opinião, é um dos temas principais para fins de concurso público, notadamente dos sujeitos da relação tributária, sujeito ativo, sujeito passivo em todas as suas modalidades. E por fim, no nosso quarto grande bloco, a gente vai tratar do crédito tributário, da ativação da obrigação tributária e da sua transformação em crédito tributário, o funcionamento desse crédito e, mais do que isso, aquelas ocorrências clássicas do crédito tributário, a sua suspensão, a sua exclusão e a sua extinção. Esse é o núcleo sólido de vários editais de direito tributário, então eu acho que é aquilo que a gente tem como mais contribuir para o estudo de vocês. Tá certo, gente? Então, sem se alongar muito mais nessa nossa apresentação, a gente vai começar, como eu disse, pela estrutura, pela base, pelo início daquilo que vem a ser o direito tributário. E para que a gente possa estudar o direito tributário de uma maneira adequada, nada mais fundamental do que a gente tratar do conceito do tributo. Sendo que o conceito de tributo, isso vocês vão reparar que acontece ao longo de todo o direito tributário, ele tem vários estudos doutrinários a respeito, mas existe um certo consenso doutrinário de que o conceito da lei, o conceito legal, ele é um conceito ainda válido, ainda que seja um conceito aí antigo já, que venha lá da época da edição do CTN. Então, ele ainda é um conceito válido, ainda é o conceito mais utilizado, e por conta disso, é a partir dele que a gente vai iniciar esse nosso estudo, tá certo? E aí a gente vem lá no artigo 3º do CTN, que está exposto aí para vocês. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Repara só, gente, o legislador ele podia ter falado aqui que ele é cobrado mediante atividade administrativa vinculada, que ele é cobrado mediante atividade administrativa, mas ele usou logo o termo plenamente vinculada. Isso é o X da questão para a gente entender o porquê o nosso estudo parte do próprio conceito legal. Tudo no direito tributário, ele é legalizado de alguma maneira, ele é normatizado, ele vem do texto legal. Se não do texto legal em sentido estrito, se não da lei propriamente dita, vai estar lá num regulamento, numa instrução normativa, num decreto, num parecer normativo, em algum instrumento com um poder minimamente vinculante, seja para a administração pública, seja para o contribuinte. Tá certo, gente? Então, depois disso, superado aí essa primeira leitura do nosso artigo 3º do CTN, o nosso grande papel é destrinchar esse conceito para que a gente possa efetivamente entender
o que significa esse artigo 3º do CTN. Primeiro de tudo, portanto, o tributo ele é uma prestação pecuniária compulsória. E olha só, gente, o compulsório ele é da essência do tributo. Ninguém paga tributo porque quer. A gente paga tributo porque a gente é obrigado. Todo mundo paga tributo porque é obrigado. Até pode ter aquela lógica lá do direito financeiro de que o tributo é a contribuição que o cidadão faz para o custeio das atividades gerais ou até específicas da sociedade. Então isso daí é um papel social, faz parte do contrato social. Tudo bem, mas ao fim e ao cabo ninguém quer pagar tributo. Ninguém vai pagar o imposto de renda porque quer, ninguém vai pagar o IPVA porque quer. A gente paga porque é obrigado, tá certo? Isso é da essência. E mais ainda, o tributo ele normalmente é uma norma dotada de rejeição social muito grande. Se hoje fosse extinta qualquer diploma normativo que institui o IPTU, o IPVA, o imposto de renda, com certeza ninguém ia pagar no dia seguinte. Não sou obrigado, não vou pagar. Diferente da gente citar, por exemplo, um artigo 121 do Código Penal. Se fosse extinto o artigo 121 do Código Penal hoje, provavelmente a gente teria aí um aumento na incidência de homicídio, mas imagino que não seria uma coisa tão grande. Eu, pelo menos, imagino que vocês também não sairiam matando qualquer um pela rua, até porque se você mata, você pode ser morto. Então, existe algo além da norma que faz a gente entender que é moralmente desejável não matar alguém. Isso não acontece com tributo. Deixou de existir aquele comando normativo, eu não pago mais tributo. Por isso que ele é compulsório. E muito cuidado com isso aqui, gente, em questão de prova, essa compulsoriedade, ela é uma via de mão dupla. A compulsoriedade não é só para o contribuinte. O tributo é uma prestação pecuniária compulsória para o contribuinte, mas ele também é uma prestação pecuniária compulsória para o fisco. O fisco não tem discricionariedade aqui para dizer, desse cara a gente vai cobrar, daqui a gente não vai cobrar, essa empresa fez uma doação para o poder público ou qualquer coisa. Não existe isso. Estão cumpridos os requisitos da lei para a incidência da norma jurídica tributária, nasce automaticamente a obrigação tributária e o tributo vai ter que ser cobrado. Não existe aqui margem de discricionariedade. Além disso, essa prestação pecuniária compulsória, ela é em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Esse nosso segundo item aqui na minha linha, nada reta, mas é o que deu. Então, ele é em moeda e cujo valor nela se possa exprimir. Quando a gente está falando aqui dessa prestação pecuniária em moeda, ele já deixa muito claro que hoje em dia a gente vive um estágio da nossa sociedade que não existe mais aquela cena de filme do cavaleiro, do rei, indo atrás de um camponês, pegar 10 ovelhas para o rei ou qualquer coisa, não existe mais isso. O tributo ele é pago classicamente em moeda. A gente até tem aqui a previsão excepcional no CTN de pagamento de tributo mediante dação de pagamento de bens imóveis, certo? E vocês já devem saber que também tem uma ADI relativamente recente aí, que permite, ou pelo menos abre brecha para que os entes criem por norma própria a possibilidade de dação em pagamento de bens móveis. Isso por aquela lógica da teoria dos poderes implícitos, né? Afinal de contas, ainda que não esteja lá no CTN, mas se o poder público ele pode até mesmo remir, ou seja, se ele pode perdoar um crédito tributário, com muito mais direito ele pode aceitar receber de uma maneira diferente. Ainda é uma jurisprudência relativamente recente, em construção, falta amadurecer alguns pontos, mas já é algo para a gente prestar atenção. Então, o tributo ele é classicamente pago em moeda e tem algumas formas, algumas sistemáticas aí um pouquinho diferentes de pagamento, como é o caso das estampilhas, por exemplo, e as próprias dações em pagamento. Mais ainda, terceiro ponto, tributo ele não é sanção de ato ilícito, é uma prestação diversa de sanção. Quando a gente fala que ele não é sanção, a gente está falando aqui do critério material do tributo, tá, pessoal? Vocês devem lembrar, com certeza. Vocês lembram, como eu disse, eu presumo aqui que vocês já têm um conhecimento básico e a gente está fazendo apenas uma breve revisão do direito tributário. Vocês devem lembrar que aqui a gente tem aquele princípio clássico do pecunia non olet, ou non olet, como queiram chamar, e de que os frutos, o produto de determinada atividade ilícita, ele é sim tributável. Se a minha renda ela advém de uma fraude, ou se eu dei um golpe em um parente e com isso eu consegui que ele me transferisse determinado bem imóvel ou um automóvel, eu não vou ter que pagar o IPVA desse automóvel porque existia um ato ilícito ali,
eu não vou ter que pagar o IPTU da casa porque eu fraudei a assinatura na procuração quando eu transferi ela para o meu nome. Não existe isso. Existe ali um ilícito, mas o produto dele, ele segue sendo tributável. Senão você estaria premiando aquele ato ilícito. Ó, além de tudo, você não precisa pagar, porque você obteve de uma maneira ilícita. Então, não é por aí. O que existe é que o tributo ele não pode ter como fundamento de incidência, como critério material, a sanção. Algo que seja ilegal. Ó, você avançou o sinal vermelho, então paga o tributo. Isso não pode existir. Não à toa, multas não se confundem com tributos. São relações jurídicas distintas. Tá certo, pessoal? Quarto ponto que está separado aí, o instituído em lei, né? O tributo ele deve ser instituído em lei. Eu digo que todo ramo do direito sempre tem a sua versão, a sua visão do princípio da legalidade. O princípio da legalidade sempre está lá pelo meio do caminho, seja ele um pouco mais estrito ou de uma maneira mais relaxada, mas sempre tem o princípio da legalidade. A gente vai falar dele no nosso segundo bloco, no nosso segundo encontro, tá certo? Então essa parte aí a gente deixa num parêntese por enquanto. E por fim, aquilo que a gente começou falando, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Não é vinculada, é plenamente vinculada. É mais do que vinculada. Se fosse só vinculada, o legislador falava só vinculada. Mas ele quis falar plenamente vinculada justamente para deixar bem claro que precisa do detalhamento, precisa cada detalhe. Afinal de contas, a relação jurídico-tributária, isso é inegável, ela é uma relação bastante desagradável, é uma relação que existe ali um certo grau de subordinação, de imposição. Ainda que a gente não costume falar em arbitrariedade, porque afinal de contas isso é autorizado pela Constituição e pela lei, existe sim uma sobreposição da vontade pública à vontade privada. E existindo essa sobreposição de pessoas que não necessariamente querem estar naquela relação, o mínimo de segurança, o mínimo de salvaguarda que você pode oferecer ao contribuinte é garantir a ele que cada detalhe da sua relação jurídica com o fisco vai estar ali normatizado. Tá certo, pessoal? Então, esse primeiro conceito de tributo que a gente acabou de falar, eu acho que é a base do direito tributário, tá certo? E aí, tudo isso que a gente acabou de falar aqui está resumido, voltamos para o slide do artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, moeda cujo valor nela se pode exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tá certo, pessoal? Para nascimento desse tributo, para que esse tributo possa surgir, eu preciso enquadrar a minha conduta dentro desse conceito de tributo. E aqui a gente normalmente abre um parêntese para a teoria do direito, porque o estudo do tributo em si passa pelo estudo da regra matriz tributária. E a regra matriz é pura teoria do direito. Gente, isso daqui é muita teoria do direito, mas se vocês pegarem questões antigas, pararem para estudar em qualquer banco de questões, vocês vão ver que isso cai pra caramba em concurso. Isso daqui é um parêntese que a gente faz dessa parte mais pragmática do direito tributário, mas isso cai, isso é cobrado demais em concurso público. Então a gente vai gastar aqui 2 minutinhos só para entender como funciona essa chamada regra matriz de incidência no âmbito do direito tributário. Tá certo, gente? E o que a gente vê por aí, o que a gente estuda, notadamente aqui a teoria do Paulo de Barros Carvalho, é que a regra matriz tributária, ela se divide, ela é separada nessa lógica aí do antecedente e do consequente. Eu tenho algo que é algo que eu enxergo no mundo, e a esse algo que eu enxergo no mundo, eu vou atribuir algo que deve ser. Eu vou trazer algo de consequência a ele. Olha, se você fez isso, então a consequência jurídica é essa. Se isso aqui aconteceu, se isso daqui foi constatado, então isso daqui deve necessariamente ocorrer, tá certo, gente? E aqui, no âmbito específico do direito tributário, quando a gente estiver falando de regra matriz, a gente tem alguns termozinhos, alguns apelidos que a gente dá para o nosso antecedente e para o nosso consequente. Vocês já devem ter escutado falar, com certeza já ouviram, falar de hipótese de incidência, notadamente, do nosso fato gerador ou fato imponível, alguns diferenciam, outros não, que dão nascimento
ao tributo, sendo que a hipótese ela seria aquela previsão fria na lei de algo que pode ou não vir a acontecer. A hipótese ela está existindo ali no texto normativo, abstraída pelo intérprete, que vai verificar se em determinado caso aquela hipótese foi cumprida ou não, tá certo, pessoal? E aí vai lá o contribuinte e pratica determinada conduta. Da feita que ele praticou determinada conduta, o intérprete ele vai ter que avaliar. Esta conduta se encaixa nos critérios da hipótese? Caso essa conduta se encaixe nos critérios da hipótese, ela vai receber o nome de fato gerador. Fato gerador porque ele gera uma obrigação tributária. Mais à frente a gente vai falar que a prática do fato gerador é o elemento suficiente e necessário para o nascimento da obrigação tributária. Suficiente porque basta ele e necessário porque é essencial. Sem ele, não tem o nascimento da nossa relação jurídica tributária. Então, ele é o elemento suficiente e necessário, para ser mais preciso, ele é o elemento necessário e suficiente, de acordo com o texto do CTN, para o nascimento da obrigação tributária. Tá certo, gente? E aí, essa ideia toda de hipótese de incidência e fato gerador que se encaixa, ela deve ser estudada com base em alguns critérios, que são aqueles critérios da regra matriz de incidência tributária. Vocês já podem ter estudado por aí esses critérios, também conhecidos como aspectos da regra matriz de incidência, elementos da regra matriz de incidência. E aí tem doutrina que diz que alguns aspectos são do antecedente, outros são do consequente, daqui para lá. Acredito que, pelo menos para a nossa proposta aqui, a gente não precisa descer nesse nível de detalhe, ainda que existam estudos e opiniões a respeito disso, e até mesmo algumas questões de concursos mais exigentes que tratam nesse nível, mas para a nossa proposta a gente vai tratar apenas de quais são os critérios. E apenas a título de conhecimento, a separação estaria mais ou menos aqui. O critério material, temporal e espacial seriam critérios do antecedente, de acordo com a doutrina predominante, enquanto que o pessoal e o quantitativo seriam critérios do consequente da norma tributária. O que são, portanto, cada um desses 5 critérios, elementos ou aspectos? E eu vou usar aqui o termo critérios, que é o termo do PBC, do Paulo de Barros Carvalho. O primeiro de todos, o critério base de nascimento da regra matriz tributária, ele é o critério material. O critério material ele é a conduta em si, aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser praticado pelo contribuinte para que eu possa dizer que houve o nascimento de uma relação tributária. Normalmente, esse critério ele é um comportamento, é algo que o contribuinte deve fazer, é uma conduta que ele deve adotar necessariamente, tá certo? A gente enxerga ele aí pelo texto legal, normalmente na forma de um verbozinho, qualificado por um complemento, tá certo, gente? É o ser proprietário de veículo automotor, ser proprietário de um imóvel no espaço urbano, é o circular mercadoria, importar mercadoria ou bens, exportar mercadoria ou bens, realizar operação financeira, circular mercadorias e serviços, isso acho que eu já tinha falado, receber doação, prestar serviço. Um verbo mais um complemento vai designar o nosso critériozinho material. E é aqui que tem a lógica lá da sanção do ato ilícito. É essa materialidade que deve necessariamente ser lícita. É isto. Eu sou proprietário de um veículo automotor. Isso é lícito? Ser proprietário de veículo automotor é lícito. Beleza. Isso pode ser objeto de um tributo, se a Constituição assim autorizar, se o ordenamento jurídico assim dispuser. Tá certo? Eu atravessei sinal vermelho, eu matei alguém, eu pratiquei qualquer sorte de ato ilícito. Pode ser tributo? Não. Esse critério material deve ser lícito. Tá certo, gente? E aqui, pelo menos para fins de impostos, a gente não tem uma grande liberdade na escolha de quais são as materialidades tributárias. Ela deve ser definida na Constituição, ainda que em normas abertas. A gente tem lá nos impostos residuais, contribuições sociais residuais, uma materialidadezinha um pouco mais aberta, que pode ser criada, pode ser definida pelo legislador, pelo constituinte, por quem quer que seja. Mas, em determinado momento, essas materialidades vão fechando. Eu preciso de uma pré-definição delas, até mesmo como um critério de segurança jurídica, que é essencial no âmbito do direito tributário. Mas, se vocês pararem para lembrar aqui, a gente tem 5 critérios. Nossa,
Deixa eu apagar isso aqui. A gente tem 5 critérios, não apenas um. Então, algo me diz que apenas o critério material não é suficiente para definir minha regra tributária. Eu sou proprietário de um bem imóvel. Eu tenho que pagar IPTU? Se você é proprietário de um bem imóvel, você tem que pagar IPTU. Eu digo que não. Por quê? Porque o meu imóvel é em Paris. O meu imóvel é em Tóquio. O meu imóvel é lá no The Sims, no jogo do computador. Sei lá, onde quer que seja. É como é o nome do mundo digital que tem agora? Até esqueci o nome. Eu tenho um imóvel lá. Eu comprei um terreno no multiverso, no metaverso. Eu tenho lá um terreno no metaverso, tenho que pagar IPTU? Pô, pera lá, não é bem por aí. A gente precisa de algo além do mero critério material para definir se essa obrigação vai nascer ou não, tá certo? E aí a gente vai passando para os nossos outros critérios. Eu sou o proprietário de um imóvel. Onde fica este meu imóvel? Eu sou proprietário de um imóvel no âmbito do município de Belém, no âmbito territorial urbano do município de Belém. Beleza, tá melhorando, já tá ficando mais claro aqui que eu tenho uma obrigação tributária, certo? E aí, gente, eu sempre coloco que esse critério espacial, ele parece ser muito simples, tá? Ele apenas é delineado pelo âmbito territorial da norma. Olha, uma norma municipal vai dizer o que é tributado ali naquele município. Ainda que não seja bem assim que funciona. Por exemplo, agora tende a mudar com a reforma tributária algumas coisas. Mas em normas de ICMS, a gente tem um tributo estadual com uma vocação nacional incontestável. Então, eu tenho normas de ICMS aqui do estado do Pará que têm que ser reconhecidas em São Paulo, em Santa Catarina, tem que ser reconhecidas lá no Ceará, tem que ser reconhecidas em todos os estados do país, tá certo, gente? E aqui eu coloquei, não exatamente para a gente discutir, mas só alguns exemplos do tipo de discussão que esse critério espacial pode trazer. Empresas com lucros no exterior, a Zona Franca, que tem ali, apesar do critério territorial ser dentro do estado do Amazonas, tem uma territorialidade distinta. Os tributos não cumulativos, não só impostos, mas tributos em geral não cumulativos. A incidência de IPTU e ITR, a definição do que é zona urbana, do que é zona rural, mesmo estando ali na mesma localidade. A gente pode falar aqui de vários outros exemplos que mostram que esse critério espacial não é tão simples. Mas, para a nossa finalidade aqui, para nascer o tributo, eu preciso cumprir o critério material e eu preciso cumprir o critério espacial. Eu preciso praticar a conduta, identificar onde legalmente esta conduta vai ser tributada, onde ela foi praticada. Eu recebi uma doação no exterior, eu recebi uma herança do meu pai que faleceu lá em Florianópolis, mas tinha residência fixa no Rio de Janeiro, eu moro aqui em Belém. A gente tem que ter normas sobre isso, tá certo, gente? Percebam que a ideia aqui não é dar respostas para essas perguntas, onde vai ser tributado. É só apresentar para vocês o tipo de estudo que o direito tributário deve ter sobre os fatos geradores. Terceiro critério, de acordo com alguma doutrina, terceiro critério do antecedente é o critério temporal. Quando ocorre este fato gerador? Novamente, isso aqui parece ser muito fácil, tá, pessoal? Ele ocorre no momento que ele ocorre. É uma visão até meio tacanha, mas ela é muito evidente para muita gente. Só que o direito tributário ele precisa se preocupar com as exceções, ele precisa se preocupar com cada situação que possa ocorrer que tenha interesse fiscal, digamos assim. Eu preciso ter a definição perfeita do momento em que esse vínculo nasce, tá certo, gente? E aqui a gente vai ter 3 modalidades de fatos geradores. Quando a gente estiver falando do critério temporal, lembrem sempre, são 3 formas de fato gerador. Aquela conduta, lá do critério material, ela pode ser de 3 formas diferentes. A primeira forma que a gente pode ter de fato gerador são aqueles que vão ter ocorrência instantânea. São aqueles que ocorrem em um momento muito claro, muito definido de tempo. Fato gerador instantâneo. Uma circulação de mercadoria, por exemplo. Eu vou numa loja qualquer, vou comprar esse telefone. Cheguei lá, é um bem móvel, o bem móvel se transfere pela tradição. Eu vou chegar lá na loja, paguei, recebi o telefone, me entregaram, ocorreu a tradição, circulou juridicamente aquele bem, houve ali o momento da incidência do ICMS. É muito fácil, aparentemente, mas imagina que na verdade eu não comprei ele na loja física, eu comprei ele online. E aí? A gente mora em Belém, vocês sabem que o frete para cá para Belém leva, sei lá, bota aí 5 dias, com sorte talvez.
dependendo de onde vier, leva 6 meses, às vezes, para chegar, qualquer coisa que a gente compra aqui. Então, eu comprei hoje. Ele foi despachado lá de São Paulo, normalmente alguma região ali do interior paulista, né? Algum galpão por ali, e veio para cá. Digamos que ele leve 7 dias. Nesses 7 dias, teve mudança de alíquota, qualquer coisa do gênero. Quando é que ocorre o fato gerador? É quando eu comprei? É quando eu paguei? É quando emitiu a nota fiscal? É quando saiu de lá? É quando chegou aqui? Tem aí alguns sistemas que a gente vai utilizar de tributação que o direito tributário ele precisa enxergar, tá certo? Se foi venda CIF, venda FOB, o direito precisa estar atento. Ou imagina, pior ainda, se vier de fora. Eu importei um lote de 200 sei lá, refrigeradores para vender na minha loja. E aí, quando é que eu vou tributar? É quando sai lá, eu comprei da China, quando sair de lá, quando embarcar no navio, quando chegar aqui, quando chegar em Belém, é no desembaraço aduaneiro, não é? Como é que fica a flutuação do dólar nesse período? Com que base eu vou pagar? Isso precisa ser enxergado pelo direito, isso é objeto de estudo do critério material. Além desses fatos instantâneos, que apesar de parecerem ser simples, não são tão simples assim, a gente vai ter fatos que são considerados fatos complexos. O que são fatos complexos? São fatos que vão se somando com o tempo. Exemplo, imposto de renda. Trabalhei esse mês, chegou o final do mês, recebi meu salário. No mês seguinte, trabalhei e recebi meu salário novamente. No outro mês, recebi salário, tinha recebido uma doação. E aí, recebi um bônus no meu trabalho, ganhei um sorteio, qualquer coisa do gênero. No meio do caminho, eu gastei, paguei escola, paguei plano de saúde, paguei supermercado, tive despesas. Percebam que são fatos aqui, o auferir renda do imposto de renda, que vão se somando e subtraindo. Para isso, para esses momentos, a gente cria presunções ou ficções, mais precisamente presunções aqui, a gente cria para a definição de momento de ocorrência do fato gerador. No caso do imposto de renda, 31 de dezembro de cada ano. A gente usa como margem de comparação o patrimônio no dia 31 de dezembro de 2022, compara 31 de dezembro de 2023, vê quanto o patrimônio evoluiu ou involuiu, né? Vê quanto ele aumentou ou reduziu, e aí com aquela base você tributa. Tem ali algumas deduções que são permitidas, alguns recebimentos desses não são tributáveis, exemplo da doação, mas você utiliza a soma, você usa o cálculo global. A maior parte dos tributos hoje em dia, tá, gente? Ainda que sejam instantâneos, eles são cobrados numa sistemática de fato complexa. Caso, por exemplo, de ICMS, que ele, apesar de ser um tributo instantâneo, ele é cobrado mês a mês. A empresa não precisa, veio um cara aqui e comprou um notebook, eu tenho que ir lá na CEFA pagar o tributo. O cara comprou uma TV, eu tenho que ir lá na CEFA pagar o tributo. Não, você paga no condensado do mês, tem um prazo até dia 10, 15 do mês seguinte para fazer o pagamento das operações do mês anterior, numa sistemática de fato complexo, ainda que não o seja. E por fim, terceira modalidade, fatos geradores prolongados ou continuados. O melhor exemplo aqui é a propriedade. Eu sou proprietário do meu carro hoje, sou proprietário amanhã, sou proprietário semana que vem, mês que vem, ano que vem. Eu sou proprietário da minha casa hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, até que algum ato ou fato jurídico venha intervir nessa realidade. Eu vendi, eu doei, sei lá, o carro se perdeu, sofreu um acidente, perdeu sua utilidade. Alguma coisa aconteceu que eu deixei de ser proprietário. Se nada acontecer, eu sigo sendo proprietário de uma maneira prolongada, continuada. E aí, novamente, o direito ele precisa criar marcos para a ocorrência desse fato gerador. Caso do IPTU, por exemplo, 1º de janeiro de cada ano. Aqui em Belém, eu acredito que, não digo todos porque eu não conheço todos, mas em quase todos os municípios do país, 1º de janeiro de cada ano, ocorre o fato gerador do IPTU. E aí, quem for proprietário do fato do imóvel naquele dia 1º de janeiro é a pessoa que vai ter que pagar o IPTU daquele ano, vai ser o sujeito passivo, vai ser o contribuinte daquele ano. Thiago, eu vendi no dia 2, olha, o cara foi proprietário o ano inteiro. Infelizmente, o direito ele criou ali a ficção de que vai ser pago por quem for o proprietário no dia 1º de janeiro, foi lançado em face dele. A gente vai ter regras de responsabilidade tributária aí para transferir posteriormente, ainda que não transfira, não exonere o contribuinte original, mas nasceu para aquela pessoa. Tá certo, gente? Aqui estariam os 3 critérios do antecedente. E aí a gente passa para o consequente. Já que eu já sei o que foi praticado, onde foi praticado e quando foi praticado, eu preciso definir quem é que vai ser o sujeito dessa regra tributária, dessa norma que vai surgir. Quem é que vai poder cobrar esse tributo? Quem é que vai ter que pagar? Não necessariamente é o contribuinte que vai pagar,
não necessariamente é a pessoa que está ali na localidade que vai cobrar. Eu posso ter um responsável, a obrigação tributária já nasce para um terceiro, imagina aí um responsável por substituição. O contribuinte pratica o fato gerador e a obrigação nasce para terceiro. Eu preciso identificar quem é que são as pessoas envolvidas. E aí a gente vem para o nosso critério pessoal da regra tributária. No critério pessoal, a gente vai ter o sujeito ativo, a pessoa que vai estar cobrando, e o sujeito passivo, a pessoa que vai ter que cumprir a obrigação, a pessoa que vai estar pagando, quitando aquela obrigação tributária. Tá certo, gente? O sujeito ativo normalmente não gera aqui grandes dificuldades. O sujeito ativo normalmente, pelo menos é o poder público, a gente tem aqui alguns momentos de parafiscalidade, quando outro ente vai cobrar o tributo que foi instituído por determinado ente político, certo? O município cria e bora pensar que a União cria determinado tributo e é o Banco Central que cobra, e é o IBAMA que cobra uma determinada taxa, qualquer coisa do gênero, ou uma contribuição profissional, que seja. E aí, no sujeito passivo, de quem está cumprindo, a gente vai ter toda aquela árvore de possibilidades, né? A gente vai ter o sujeito passivo contribuinte, o sujeito passivo responsável, o sujeito passivo contribuinte de direito e de fato, a gente vai ter o responsável por substituição, por sucessão, por transferência. A gente vai ter aqui várias possibilidades que a gente vai estudar lá no nosso terceiro encontro, tá certo, gente? E aqui eu coloquei só alguns casozinhos, na verdade, para a gente começar a pensar nessa sujeição passiva, mas são todos temas que a gente ainda vai abordar um pouquinho mais lá na frente, tá certo, pessoal? Por fim, com aqueles 4 critérios definidos, falta só um critério importante, que é o nosso critério quantitativo. Eu já sei o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, eu já sei quem vai cobrar e quem vai pagar. Eu preciso fechar minha norma tributária descobrindo quanto vai ter que ser pago. E aqui, no critério quantitativo, tá, gente? A gente também tem alguns conjuntos de sistemática de cobrança de tributo. O critério quantitativo, ele vai me definir quanto eu vou ter que pagar da obrigação tributária, mas eu posso ter isso definido de várias maneiras. Eu tenho, por exemplo, isso é muito comum em taxas, tributo a preço fixo. Eu quero emitir o meu passaporte, emitir uma CNH. CNH não, porque é uma cobrança que acaba sendo, acho que é estadual, mas um passaporte. Não importa se eu estou emitindo meu passaporte aqui em Belém, lá em São Paulo, em Marabá, no interior do Amazonas, onde quer que seja, eu vou pagar determinado valor fixo de taxa. É 352,40 centavos. Você vai ter que pagar aquele valor, não importa onde for. É uma taxa com um valor fixo previamente definido em lei. Taxa de espécie tributária. Tá certo, gente? E aí, a gente vem também para a sistemática clássica, a forma mais comum de cobrar tributo, que é aquela na qual a gente tem uma alíquota e uma base de cálculo. Quando a gente fala em alíquota e base de cálculo, a gente logo pensa na ideia do percentual. O ITCD é 4%, classicamente, pelo menos é 4% sobre o valor da doação, do objeto que foi doado, da herança, qualquer coisa do gênero. A gente sempre pensa nesse percentual, tá certo, gente? Nem sempre é assim. Eu tenho alíquotas percentuais, que a gente vai chamar de alíquotas ad valorem, mas eu tenho também alíquotas específicas. Olha, é R$50 por metro cúbico de minério extraído, por metro cúbico por tonelada, por metro cúbico não, agora que eu estou lendo aqui, por tonelada de minério extraído, por metro cúbico de água, por litro de uísque importado, você vai pagar X reais. São alíquotas fixas, é R$10, é R$5, é R$1.000, é R$1 zilhão que seja, por unidade de medida, independente do valor. Tá certo, gente? E aqui, nessa sistemática especificamente, a gente diz que a alíquota, ela representa a intensidade da tributação. Eu ia escrever, mas a minha letra ela é tão ruim. Eu prefiro colocar a culpa aqui no tipo de caneta que eu escolhi do que dizer para vocês que minha letra é ruim. Mas a minha letra é ruim mesmo. Então, a alíquota é a intensidade da tributação e a base de cálculo é a intensidade da matéria tributável. Tá certo? Eu posso chegar ao mesmo valor de tributo modificando a intensidade da tributação ou a intensidade da matéria tributável. Eu tenho uma doação de R$200 mil em dinheiro. 4% de R$200 mil vai dar R$8 mil.
R$8.000, espero acertar, porque a gente vai ficar gravado para sempre aqui, então R$8.000 ou aproximadamente isso, se vocês fazem a conta certa. Vai dar R$8.000 de tributo para pagar. Vai dar R$8.000 também se eu tiver uma tributação maior, 8%, e uma matéria tributável menor, R$100.000. Vou ter que pagar os R$8.000. Então, eu posso aumentar a tributação ou diminuir a tributação manipulando tanto a alíquota quanto manipulando a base de cálculo do tributo. E aí vai do legislador, vai do gestor público a opção da técnica mais adequada para que ele possa fazer ali. Quando a gente fala em manipulação, talvez dê um ar um pouco de legalidade. Vamos falar em gestão, talvez, do tributo. Acho que fica um pouco melhor, de como ficar melhor para ele gerir o tributo. Tá certo, gente? Vai aí da opção legislativa, da opção do gestor público e como isso vai ser tratado. E aí a gente fecha esses nossos critérios da regra matriz de incidência. A gente vai ter o critério material, espacial, o temporal, quantitativo e pessoal. Da feita que eu cumpri todos esses critérios, que eu identifiquei, que eu estudei, que eu consegui enquadrar todos eles na norma, a gente vai ter aí sim o surgimento de uma regra matriz tributária completa. Eu já sei o que aconteceu, quem deve pagar, eu posso dizer que o tributo está completo. Ainda que ele possa não estar ativo, eu posso ainda não ter um crédito tributário, mas a obrigação já está ali bem definida. Beleza, pessoal? Então, essa seria a nossa primeira partezinha aqui. E agora, ainda nessa etapa estrutural do direito tributário, a gente vai passar para as espécies tributárias. A gente passou pelo estudo do que é um tributo e agora a gente vai passar para um estudo das espécies tributárias propriamente ditas, de como funciona cada uma dessas espécies tributárias, cada uma das espécies que compõem o gênero tributo. Tá certo, gente? Gente, então, aqui em se tratando de espécies tributárias, a gente vai tratar aqui da teoria clássica, da teoria pentapartida ou pentapartite, que define a existência de 5 espécies tributárias no nosso ordenamento jurídico. Com muito cuidado, isso daí vocês já devem estar sabendo, que lá de acordo com o CTN, se cair na prova de vocês, de acordo com o Código Tributário Nacional, de acordo com o CTN, quantas são as espécies tributárias? Lá só tem 3, lá no artigo 5º, salvo engano, do CTN. Só vai ter imposto, taxa e contribuição de melhoria. Mas a gente sabe que o Supremo já definiu isso há muito tempo e que hoje em dia 117% da doutrina já concorda, ainda que tem até a doutrina que diz que são mais espécies tributárias, mas quase todo mundo na doutrina já concorda que a gente tem aí mais 2 espécies tributárias, pelo menos, que seriam as nossas contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Então, cuidado na prova, que às vezes daí é uma pegadinha que a gente nervoso, passa lendo rápido. De acordo com o Código Tributário Nacional, quais são as espécies tributárias? Imposto, taxa, contribuição de melhoria. De acordo com a doutrina, com o Supremo e com o que for, a gente vai incluir contribuição social e empréstimo compulsório. Tá certo, gente? A gente vai tratar, portanto, dessas 5 espécies tributárias básicas, dessas 5 formas de tratar o tributo. E a primeira espécie tributária clássica que a gente vai falar, é a espécie tributária dos impostos. O imposto é a mãe, o imposto é a base de qualquer tributo, que a gente imagina, é a base da relação tributária, que é o mais famoso, é aquele que em conversa de mesa de bar a gente usa como sinônimo, imposto, tributo. Às vezes qualquer um de nós usa como se fosse sinônimo mesmo, confunde até dando aula, imposto, tributo, tento me corrigir para não falar bobagem, mas acaba saindo porque a gente tem essa ligação muito forte entre imposto e tributo. Mas o imposto, ele é a sistemática clássica, tá certo, gente? Esse slidezinho que está aí no material é um resumão daquilo que vem a ser cada uma dessas espécies tributárias, mas a gente vai passar direto para o seguinte, para que a gente possa falar dos impostos propriamente ditos. E aqui em impostos, pessoal, a gente tem alguns pontos de atenção, alguns pontos que vão, lá na prova de vocês, poder fazer uma diferença muito grande na identificação do que é um imposto. Primeiro de tudo, é que o imposto ele é uma cobrança desvinculada de qualquer atuação estatal específica em favor do contribuinte. Gente, para cobrar um imposto, o Estado não precisa fazer nada para você. O contribuinte adota determinada conduta e, em contrapartida, o Estado pode cobrar determinado valor. O contribuinte é proprietário. O Estado, e aqui Estado, quando eu falo, é Estado no sentido de poder público, no sentido amplo, tá, gente? Não Estado ou ente federativo, no caso seria o município, mas o Estado, mais especificamente o município,
pode cobrar lá o IPTU, se você é proprietário de um imóvel. Aqui, se você é proprietário de um veículo automotor, é o Estado, e aí também o Estado e o ente federativo vai poder cobrar de você, o poder público vai poder cobrar de você o IPVA. Você pratica uma conduta, você foi ali na esquina, comprou uma água na lanchonete. Existe ali uma possibilidade de tributação também pelo ICMS. Então, aqui o Estado, e repito, o Estado em sentido amplo, o poder público, ele pode cobrar independente de qualquer atuação estatal específica, independente de fazer qualquer coisa pelo contribuinte. Justamente por isso, a receita do tributo da modalidade de imposto ela é desvinculada. Ela serve para o custeio das atividades gerais da sociedade, tá certo, gente? É com a receita de imposto que ele vai custear tudo genericamente. É com essa receita que ele vai pagar a gasolina da ambulância, a merenda escolar, o medicamento do hospital, a energia elétrica da secretaria, o salário do policial, a munição, o combustível. É com isso que ele vai pagar tudo que ele precisa pagar. Repito, ele não precisa fazer nada. Eu sempre uso como exemplo aquela cena clássica, vocês já devem ter visto, eu sempre almoço assistindo aqueles programas sensacionalistas da hora do almoço, sabe? E sempre tem uma cena do repórter que vai lá numa região um pouco de baixada, mais afastada da cidade, aquelas regiões que costumam receber pouca atenção dos entes públicos, e aí lá ele pega um cidadão, uma cidadãzinha humilde, ô, dona Maria, venha cá, poxa, como é que tá a sua rua? E a dona Maria manifesta toda a indignação dela, poxa, olha aí, não tá asfaltado, tá só lixo, tá muito ruim. E o repórter, ele instiga, né, aquela indignação da dona Maria, pô, e aí o IPTU, como é que tá, dona Maria? E ela mostra lá o carnê, ó, isso aqui não atrasa, esse tá pago. Bom, pera lá, cada coisa no seu lugar. Lógico que a dona Maria tem mais que reclamar e que pedir atenção estatal ali pro seu bairro, pra sua rua, ela precisa receber os serviços públicos de qualidade. Mas o fato dela pagar o IPTU não quer dizer que o Estado deva gastar o IPTU dela, o Estado, repito, o Estado em sentido amplo, o município, não deva gastar o IPTU para asfaltar a rua dela, para dar atenção para a rua dela especificamente. Uma coisa não é ligada à outra. Ainda que, repito, talvez pela lógica do direito financeiro, ela tenha mais mesmo que manifestar a sua indignação. Mas, tecnicamente, uma coisa não está ligada à outra. A cobrança do tributo da modalidade imposto não gera o direito automático a nenhum serviço público. Ele serve para o custeio das atividades gerais da sociedade. E, por isso, ele vai ser cobrado não pela atuação estatal, mas com base, e gravem essa palavra-chave, em signos presuntivos de riqueza, sinais que fazem presumir a existência de riqueza. Tá certo, pessoal? Esses signos presuntivos de riqueza, eles podem ser muito amplos ou restritos. Eu, quando falo de riqueza, não falo de grande patrimônio. A riqueza aqui, ela pode ser uma micro-riqueza. Comprar uma garrafa d'água ali na esquina. Comprei uma garrafa d'água, gastei 3, 4 reais, teve uma micro-circulação de mercadoria, uma micro-riqueza manifestada, vai ter uma micro-tributação também, no imposto. Tá certo, pessoal? Então, isso daqui é da base do tributo da modalidade imposto. Ele surge a partir de sinais que manifestam a existência de riqueza. Inclusive, a gente vai utilizar essa lógica aqui quando a gente for falar de imunidade recíproca mais lá na frente, tudo bem? Além disso, ele é um gravame de arrecadação não afetada, já falamos disso. Ele não pode ser direcionado a nenhuma despesa específica, salvo algumas exceções constitucionais. E mais do que isso, a gente tem algumas classificaçõezinhas dos impostos que a gente também vai voltar a falar quando a gente for falar da obrigação tributária. Por hora, basta a compreensão do que é um imposto em sentido genérico. Ele vai incidir independente de qualquer atuação do poder público, ele é o exemplo máximo desse poder de império do poder público sobre o contribuinte, desse poder de sobreposição, e ele nasce a partir de signos presuntivos de riqueza. Tá certo, gente? Deixa eu só deixar apagado aqui para ficar organizado se precisar voltar. E a gente passa, então, para a segunda espécie tributária mais importante, que seriam as taxas. Aqui na taxa, a gente está do lado oposto do imposto. Oposto do imposto, mas deu para entender. A gente está do outro lado dos impostos. Se o imposto surge independente de uma atuação estatal específica, se ele é desvinculado, se ele não pode ser direcionado, a taxa é todo do avesso. A taxa, ela surge em virtude de algo que o poder público deve fazer, ela, via de regra, é retributiva, ela deve ser utilizada para aquele custeio. Então, a taxa é tudo aquilo que o imposto não vem a ser, tá certo, gente? A taxa é um tributo que a gente paga em troca de algo que o poder público faz por nós.
E tem dois algos que o poder público pode fazer por nós: os serviços públicos específicos e divisíveis e o poder de polícia exercido pelo Estado. Tá certo, gente? A gente teria, então, duas modalidades de taxas, ambas vinculadas a essa atuação estatal, diferente, repito, lá dos impostos. O que seriam, portanto, essas duas taxas? Vamos começar aqui pelas nossas taxas de serviço público. Acho que faz um pouco mais sentido começar pelas taxas de serviço público. Quando a gente fala de taxa de serviço público, o primeiro caso que sempre vem em mente é aquele caso lá da taxa de iluminação. Todo mundo fala taxa de iluminação. Beleza. Acredito que todos vocês já sabem também que a taxa de iluminação ela é inconstitucional. Não existe mais taxa de iluminação. Hoje em dia, se vocês olharem lá a conta de luz, tem a CIP ou COSIP, que é a Contribuição Social de Iluminação Pública, que, cá entre nós, é a mesma coisa que era a taxa, só mudou o nome. Mas, hoje em dia, ela é uma espécie tributária distinta. Pelo menos é isso que se defende por aí. A Constituição autorizou, então a gente acaba baixando a cabeça, fazendo um pouquinho de vista grossa aí para essa burlada teórica que se deu. Mas, quando a gente fala em taxa de serviço público, a gente não pode ter a taxa de iluminação pública, porque a taxa de serviço público precisa remunerar um serviço público que é específico e divisível, no sentido de poder identificar quem são os usuários desse serviço público e, mais do que isso, poder prestar este serviço a quem pagou e não prestar a quem eventualmente não tenha pago. E a iluminação pública não se presta a isso. Eu não vou ter como dizer que um poste de luz na rua vai apagar se alguém que não pagou a taxa não passar por baixo dele. E aí, se outra pessoa que pagou passar, ele volta a acender. Se passar juntas, ele vai ficar piscando, vai ficar meia luz. É ridículo pensar isso. É claro que isso não é algo operacional. E um dia desse, em sala de aula, até brincaram me mostrando uma postagem do Instagram de uma faixa de pedestre que acendia conforme o pedestre passava. E aí, Thiago, poxa, agora vai voltar a taxa de iluminação pública. Ela já acende e apaga do jeito que tu falava. Mas a gente sabe que, grosso modo, é ridículo pensar na possibilidade de um poste apagar porque alguém não pagou a conta de luz. Isso simplesmente não faz parte da nossa noção de realidade. Então, a taxa não é para remunerar serviço público específico e divisível naquele caso, por isso foi considerado inconstitucional. E muito cuidado, tá, gente? Normalmente, quando cai questão em prova desses casos, ele não vai perguntar para vocês se vocês sabem que é de serviço público específico e divisível. Aqui é o beabazão da taxa. Ele vai tentar enquadrar algum serviço público. E a gente tem alguns cases famosos que vocês precisam prestar atenção, vocês precisam conhecer. Buscando aí jurisprudência do STJ, vem com vários. Taxa de coleta pública de lixo, taxa de limpeza pública, não pode. Taxa de coleta domiciliar de lixo. Não, se é domiciliar, pode. Ele vai lá, ele identifica, ele sabe onde é. O critério sempre é esse. Eu posso identificar quem é o usuário, eu posso prestar e deixar de prestar. Se posso, tranquilo, pode ser cobrado por taxa. Se eu não posso, eu não tenho como remunerar por taxa, tá certo, gente? E além disso, esse serviço público, ele é um serviço de utilização efetiva ou potencial. Mesmo que você não utilize efetivamente, se ele for de utilização compulsória e estiver disponibilizado ao contribuinte, você pode ter que pagar essa taxa também. Tá certo, gente? Segunda modalidade de taxa são as nossas taxas de poder de polícia. Quando a gente fala de poder de polícia, naturalmente você sabe que eu não estou falando aqui de policiamento ostensivo, a gente está falando daquele poder regulamentar do poder público, a gente está falando do poder que o poder público, do dever, do direito do poder público, de regulamentar determinadas atividades, de impor restrições, normas a serem cumpridas. Uma taxa de alvará para uma lanchonete, um restaurante funcionar ali, você tem que pagar a vigilância sanitária municipal pela fiscalização que ela faz. Então, isso seria uma taxa de poder de polícia. E aqui, gente, não tem uso potencial. O poder de polícia ele deve ser efetivamente prestado. Mas, de novo, tem uma barrigadazinha aqui. Isso aqui surgiu com um julgamento num caso do IBAMA, que ele dizia mais ou menos o seguinte: olha só, em determinados casos, não adianta eu mandar para uma fazenda para fiscalizar a degradação ambiental um servidor para ele chegar lá na fazenda, no meio do mato, olhar ao redor, não vai adiantar de nada, ele não vai conseguir fazer uma fiscalização eficiente, porque eu tenho imagens de satélite. Tendo essa estrutura tecnológica, tendo essas imagens de satélite, eu consigo realizar a minha atividade, eu consigo exercer o poder de polícia sem ir lá. Então, mesmo não indo, eu consigo exercer o meu poder de polícia. Por isso, eu me dou o direito de cobrar a taxa de fiscalização específica lá, não lembro o nome, a taxa de fiscalização que o IBAMA cobrava naquele caso. E o Supremo encampou essa tese e realmente não faz sentido. É muito mais eficiente fiscalizar via satélite do que mandar um camarada lá para o meio do mato para ficar olhando a fazenda, com todos os riscos e custos a isso
associados, tá certo, gente? Só que isso foi sendo elastecido, ampliado pelo poder público, essa interpretação foi aumentando, até que a gente chegou num ponto em que hoje a mera existência de estrutura administrativa apta a exercer uma fiscalização já autoriza a cobrança de uma taxa. Então, uma taxa de habite, uma taxa de alvará da vigilância sanitária, uma TLPL, uma vistoria do Corpo de Bombeiros, mesmo que você não receba efetivamente a visita daquele profissional, daquele fiscal, você entende que pode ser paga essa taxa, porque ele pode fazer uma fiscalização documental nos projetos, né, tudo que tem, ele pode fazer uma fiscalização aleatória lá, eventualmente, caso seja distribuído a ele ali uma fiscalização. Então, o poder de polícia ele é exercido ainda que não naquele momento definido de tempo. Beleza, gente? E aí, para fechar a ideia de taxas, a gente vai ter aqui a respeito da base de cálculo dela, que deve necessariamente ser diversa de um imposto. Eu não posso ter uma base de cálculo de taxa igual a de um imposto. Afinal de contas, a taxa ela é cobrada por um ato do poder público. O imposto é cobrado por um ato do contribuinte. São coisas diferentes, que eu não posso ter a mesma cobrança por coisas diferentes. Mas eu posso ter, eventualmente, aqui elementos da base de cálculo. E aqui o caso clássico é a metragem construída pode ser utilizada, mas o valor venal não pode ser utilizado, porque o valor venal é a base de cálculo do IPTU. Tá certo, gente? E ela deve, por fim, ter correlação com o custo da atividade que estiver sendo exercida. Correlação é um termo um pouco menos firme, digamos assim, do que representar efetivamente, porque é muito difícil calcular a representatividade desse custo, mas ela deve guardar alguma correlação. Tudo bem? A modalidade seguinte que a gente vai já falar é contribuição de melhoria. Também é uma modalidade tributária prevista lá no CTN. Gente, as contribuições de melhoria, eu sempre digo que elas são os unicórnios do nosso ordenamento jurídico tributário. Por que unicórnio? Porque todo mundo sabe descrever um unicórnio. Ah, o unicórnio ele tem um rabo colorido de arco-íris, ele tem um único chifre, ele é branquinho e tal, cheiroso, mas ninguém nunca viu um. Todo mundo sabe como é o unicórnio, sabe falar sobre unicórnio, mas nunca viu um unicórnio. A contribuição de melhoria ela é mais ou menos o unicórnio do nosso ordenamento jurídico. O grande problema é que o unicórnio cai pra caramba em concurso público, tá certo, pessoal? Então, a gente precisa estudar esses unicórniozinhos aqui, que são as contribuições de melhoria. São um tributo em extremo desuso, mas são tributos previstos, então a gente precisa estudá-los. A contribuição de melhoria, ela estaria aqui no meio do caminho entre o imposto e a taxa. Se o imposto ele é cobrado por um ato do contribuinte e a taxa é cobrada por um ato do poder público, a contribuição de melhoria ela junta os dois. Ela é cobrada por um ato misto do contribuinte e do poder público. Olha só qual é esse ato. Ela vai custear uma obra pública da qual decorre a valorização de um bem imóvel. Ela pode ser cobrada pela valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. O poder público construiu determinado empreendimento, esse empreendimento valorizou a área ao redor, pode ser cobrada ali uma espécie tributária que é a contribuição de melhoria, tá certo, gente? Exemplo que a gente usa é a região ali do Portal da Amazônia. Olha, inegavelmente aquela região ali sempre foi um pouco deixada de lado pelo poder público, era uma região ali ocupada até de maneira irregular, imagino eu, era uma região de baixada da cidade que recebia poucos serviços públicos e tudo mais. E aí, com aquela obra, melhorou, aquela orla começou a circular, muita gente circular. Onde circula gente, circula dinheiro, vendedores. Você vai ali hoje com um momento de lazer muito grande. E, inegavelmente, aquela região valorizou. Aquela região, hoje em dia, uma casa que tinha por ali que valia, sei lá, vamos chutar 50 mil reais, hoje em dia ela vale 100. Estou chutando números aqui aleatoriamente. Essa valorização em decorrência da obra pública pode ser objeto da contribuição de melhoria. Mas a contribuição de melhoria, gente, ela é muito difícil de cobrar. Além da mera dificuldade política de cobrar um tributo dessa natureza, a gente tem que respeitar na contribuição de melhoria, gente, dois limites. Um limite geral, que é o custo total da obra, e um limite individual, que é a valorização imobiliária de cada imóvel. Então, eu só posso pagar no máximo a valorização que o meu imóvel recebeu, se ele valia 50, hoje vale 80, o máximo que eu posso pagar é 30, e toda a contribuição de melhoria cobrada de todos os contribuintes deve somar no máximo o custo da obra. Sendo que para cobrar essa contribuição de melhoria, antes da obra você tem que definir qual é a região que vai ser afetada, quais são as margens de valorização esperadas. Você vai ter que abrir prazo para impugnação e tudo mais, e aí é um camaradazinho lá que vai impugnar, que vai entrar com mandado de segurança, que vai ganhar, que vai parar tudo, vai parar a obra. É muito difícil de operacionalizar.
Não à toa é uma espécie tributária em desuso. Tá certo, gente? E aqui, para começar a fechar já esse nosso encontro, as nossas duas últimas espécies tributárias, que a gente vai passar mais rápido, são os empréstimos compulsórios, que se qualificam basicamente por serem tributos restituíveis. Você paga e vai receber de volta. Mas você recebe de volta da mesma forma que pagou. Se você pagou em dinheiro, você recebe em dinheiro. Nada de receber empréstimo compulsório de volta. Não, ele vai receber em título da dívida pública, em determinado debênture do poder público, sei lá, qualquer modalidade, não. Pagou em dinheiro, recebe em dinheiro. Tá certo, gente? E isso tem que estar necessariamente previsto na lei de instituição. Mais ainda, ele deve ser instituído por lei complementar e é um tributo exclusivo da União. Estado e município não tem, tá certo, gente? Não tem empréstimo compulsório previsto lá na Constituição Federal. Então, ele é um tributo federal, necessariamente instituído por lei complementar, que deve ser restituído. É muito mais fácil para o poder público simplesmente aumentar um outro imposto, uma outra taxa, qualquer outra modalidade tributária ali. Não à toa, o empréstimo compulsório também não é mais muito utilizado por aí. E, além disso, ele tem uma competência engatilhada, né, que depende de determinadas ocorrências para surgir. Você só pode instituir empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, e no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, observado e disposto no 153b, que é o princípio da anterioridade. É urgente, é relevante, mas tem que esperar só ano que vem para cobrar. São algumas contradições aí do nosso ordenamento jurídico que, infelizmente, a gente não tem muita explicação para dar porque eles surgem. Simplesmente é assim. Provavelmente lá na época da Constituinte ninguém prestou muita atenção nisso. E a última espécie tributária são as contribuições, né? Contribuições sociais, para fiscais, só contribuições sociais, como queira chamar, as nossas contribuições. E aqui, gente, daria por si só uma pós-graduação inteira, só para falar de contribuição. É o nosso maior conjunto de modalidades ou submodalidades, por assim dizer. A gente vai ter várias formas, a gente vai ter as contribuições de seguridade social, a gente vai ter as CIS, as contribuições genéricas, contribuições para fiscais, contribuições de interesse de categorias profissionais, contribuições para entidades do terceiro setor, a gente vai ter um monte de contribuição aqui. Elas se aglutinam numa espécie só, tá certo, gente? Por serem espécies tributárias que são direcionadas, que têm a sua arrecadação vinculada àquilo que deu origem à sua instituição. Mas meio que acaba por aí, porque depois disso, cada contribuição vai ter cara, cheiro, forma diferentes. Então, o que basta a gente entender para a nossa finalidade é isso. E aí, com isso, pessoal, a gente vai fechar esse nosso primeiro grande bloco de conteúdo estruturante do direito tributário, notadamente o conceito de tributo e essas espécies tributárias. Espero ter contribuído aí com vocês para uma breve revisão desse assunto e a gente se encontra em um outro momento. Obrigado pela atenção de vocês.